Embratel convida. Vamos habilitar o próximo nível? Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo Valor Econômico apresentado desta vez pela Embratel. Eu sou Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company e vou acompanhar vocês todos nessa série de podcasts onde nós vamos falar sobre inovação, tecnologias, segurança da informação, computação em nuvem, inteligência artificial e satélites. Muita informação interessante nesse nosso conjunto de podcasts. No episódio de hoje, vamos falar sobre mercado financeiro e experiência do cliente, e não necessariamente só no mercado financeiro. Uma nova era começou e, com ela, as modificações dos espaços e das instituições financeiras. Para a gente ter uma espécie de contexto, há mais ou menos 540 milhões de anos, em um período geologicamente curto, ocorreu uma explosão de vida na Terra. Nesse período se originaram praticamente todos os organismos multicelulares e quase todos os grupos vivos que conhecemos hoje. Esse período é chamado de Era Cambriana e, similar ao que aconteceu há 500 bilhão de anos atrás, aproximadamente, atualmente nós estamos vivendo uma explosão cambriana no mercado financeiro, uma explosão de novos negócios provocada por um choque digital. A exclusividade dos antigos bancos acabou, a nova experiência do cliente mudou o mercado e os serviços financeiros passaram a ser desenhados a partir do próprio cliente para a instituição financeira e não mais da instituição para o cliente, como era o caso antes de mobilidade, antes das pessoas terem um smartphone à mão. Com todo esse avanço tecnológico e novas configurações do mercado financeiro, surgem dúvidas de todos os tipos, como quais são os novos desafios de segurança digital. Pois bem, essa e outras perguntas serão respondidas ao longo de nosso podcast. Nós vamos ter aqui, hoje, o diretor executivo para o mercado financeiro da Embratel, Antônio João Filho. Seja bem-vindo, Antônio. Ô Silvio, muito obrigado, muito motivado aqui para a gente poder conversar sobre os desafios do mercado financeiro nessa nova era digital. Muito massa. E também contamos com a presença de Eduardo Gouveia, que é presidente do Conselho da MAPFRE e ex-CEO da Cielo. Muito obrigado por participar do podcast, Gouveia. Seja muito bem-vindo. Bacana, Silvio. Um prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o Antônio para a gente falar um pouco sobre um tema que eu gosto muito. Muito legal. Nós vamos começar com os dados de um estudo da Gartner, publicado no começo desse ano, feito com 167 organizações do mercado financeiro global, que mostrou uma intenção generalizada de investir em tecnologias nos próximos 3 anos. 64% das instituições disse que vai investir em ERP na nuvem. 57% que vai investir em Advanced Data Analytics. A gente não sabe exatamente o que é que significa advanced aqui, mas anyway. 45% vai investir em armazenamento, 44% em Robotic Process Automation, 13% em inteligência artificial e só 3% em blockchain e internet das coisas. Como é que vocês veem os investimentos das empresas do mercado financeiro, sejam fintechs ou bancos legados ou bancos que estão se digitalizando, em tecnologia? Começando por você, Antônio, o que você acha que está acontecendo e o que vai acontecer no futuro próximo? No mercado financeiro, que na minha maneira de ver é o setor da economia que mais driva a adoção de novas tecnologias, nós passamos por um momento de ebulição. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, e a gente pode ver duas vertentes aí, a gente pode separar em duas vertentes. A primeira são das fintechs. As fintechs, elas vêm, elas buscam oportunidades, elas encontram nichos de mercado onde os grandes bancos têm uma certa dificuldade para atuar, né, e oferecem produtos inovadores, e alguns desses produtos são até copiados depois pelos grandes bancos. Então, essa é uma vertente e é uma quantidade muito grande de pequenas empresas que investem muito em tecnologia. Por outro lado, a gente tem os grandes bancos, que também estão
fazendo esse tipo de coisa. Para que você tenha uma ideia, havia uma expectativa, até um pouquinho antes da pandemia, de que 65% do core bancário, ou seja, dos sistemas tradicionais dos bancos, migrassem para a nuvem em até 5 anos. Com a pandemia, certamente esse tempo foi acelerado. Então, nós vemos que os bancos estão numa corrida bem grande para poder levar o seu core bancário para a nuvem, né? Que vantagens, né, que os bancos obtêm com esse tipo de adoção, com essa estratégia, né? É melhorar o time to market dos seus produtos, fazendo com que eles cheguem antes para os seus consumidores e se protegendo, né? E também eles conseguem fazer com que esses produtos eles tenham uma adoção mais rápida e também sejam valorados de uma forma mais positiva pelos seus clientes, porque eles conseguem colocar mais rapidamente produtos e conseguem colocar também produtos de mais qualidade. Evidentemente, todo mundo utilizando a estratégia de desenvolvimento no método ágil, né? Lançando mão de machine learning e inteligência artificial para poder aprimorar todos esses aplicativos. Então, a corrida é muito grande no setor financeiro, por tecnologia. Gouveia, como é que você vê? Você hoje está na Mapfre, você foi Cielo até bem pouco tempo atrás, e Cielo, em particular, conectava todo o mercado brasileiro de tudo, né? Todos os mercados conectados na Cielo. Como é que você está vendo a evolução nos últimos 3 anos? Como é que você viu esse salto na pandemia que Antônio também descreveu? E o que você acha que vai acontecer daqui para frente no mercado financeiro do ponto de vista de investimento em tecnologia? Bacana, bacana. Eu vou lá para o lado um pouco mais conceitual, né? Eu vou falar um pouquinho mais de cliente, de UX para dentro, tá? Então, por exemplo, a gente está vendo uma mudança muito grande, Silvio, do conceito do poder da influência migrando para o consumidor final, para o merchant, enfim, né? Com todo esse movimento a gente vai conversar talvez um pouco mais na frente sobre Open Bank, Open Insurance, Open Data, Open Health, Open tudo, portabilidade. Então, o mercado ele realmente teve uma disrupção muito grande, acelerado agora por um conceito mais digitalizado, mais virtualizado, e a gente viu uma transformação muito grande das empresas acelerando o conceito tecnológico, tá? Então, agregando muito mais segurança no processo. A gente tem visto um movimento muito forte de cyber, tá? Porque tudo está com essas plataformas, quando sobem e dão acessibilidade, elas começam a ser um pouco mais vulneráveis. A gente fala muito que não é se você vai ser invadido ou atacado, é quando você vai ser invadido ou atacado, é uma questão de tempo. Então, você precisa estar um pouco mais preparado num conceito de digitalização mais forte, mais acelerada. Vi isso como espectador, como ator, né? Então, enfim, eu estou numa posição super privilegiada, que eu estou hoje em alguns conselhos de administração, em algumas empresas incumbentes, tentando se transformar. E eu sou investidor em startup, enfim, há pouco eu estava até fazendo uma conferência agora com 85 investidores do BTG, falando de uma fintech de recebíveis, a Marvin, que é uma plataforma, e a gente está também num ecossistema de plataforma, escalável, que pega uma dor do mercado, pega um trilho, uma estrutura, e você, por exemplo, conecta uma plataforma tecnológica para resolver uma dor de um cliente, uma dor do mercado. Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que cada vez mais vai ter um investimento forte em tecnologia, em digitalização de todo o processo, partindo sempre do foco no cliente final, ou seja, um conceito de UX muito forte, a experiência do cliente, resolvendo uma dor, mas é uma corrida sem volta e esse é uma maratona, tá, Silvio? Que a gente vai ter que acelerar um pouco mais a velocidade do corredor, mas é um negócio de longo prazo e que vem para ficar, né? Essa disrupção vem para ficar, e eu tive a felicidade de estar no incumbente, passando por uma transformação forte, que foi a Cielo, né? O mercado era um mercado de oligopólio, monopolista, né? Por exemplo, toda a transação de Visa passava na VisaNet, Cielo, e esse mercado vem se transformando muito num conceito de abertura para a competição, para abertura de melhoria da cadeia, da entrega, de melhoria de custo final na cadeia de valor. O Banco Central atuando muito forte no mercado financeiro para promover essa competição um pouco mais sadia. E a gente viu as incumbentes correndo, fazendo essa corrida contra o tempo, de um conceito mais monopolista para um conceito mais aberto. E você vê
as fintechs, as novas estruturas chegando para disruptar esse mercado, investindo em tecnologia, resolvendo uma dor muito forte. E as barreiras, né, Silvio, só para a gente fechar, as barreiras de entrada elas estão caindo cada vez mais. O custo tecnológico está barateando, o conceito de nuvem escalável facilita a entrada de qualquer player no mercado hoje, você não precisa ter mais tanta lata, né? Você virtualiza na nuvem e você escala do jeito que sua demanda vier. Antigamente, não, eu tinha que meter lata dentro de um CPD refrigerado, com menos 10 graus de temperatura, enfim, era uma loucura, entendeu? Hoje não tem mais isso. Então esse avanço permite que essa competição focada no cliente final ajude o mercado a evoluir. Saindo, Gouveia, e continuando com você para depois voltar para Antônio, saindo da lata no data center para uma pergunta na lata, né? Como é que você acha que o setor financeiro vai tratar esse mundo digital, né? A interseção, ou talvez a conjugação das dimensões física com digital, com social, as 3 dimensões desse novo espaço competitivo, onde a gente fala sobre omnicanalidade, mas ela não quer dizer que você tem um atendimento a partir de um entendimento na dimensão física e tem outro totalmente diferente na dimensão digital e um terceiro na dimensão social, né? Como é que você vê as instituições começando a ter que organizar isso, inclusive com bancos que eram puramente digitais, pensando em abrir pontos físicos com calor humano, né? Ou seja, agências, que era uma palavra proibida, né? Como é que você vê essa parada da omnicanalidade? Eu acho essa pergunta é muito bacana, né, Silvio? Porque, por exemplo, hoje a gente não separa mais o nosso comportamento. Por exemplo, eu pesquiso hoje no meu mobile e compro na loja física. Eu compro no meu mobile e vou buscar na loja física. Eu vou na loja física, tem o conceito do showrooming, né, de ter experiência, de tatear o produto, pegar, experimentar. As lojas estão começando a virar showrooms, né? Ou seja, você começa a ter as lojas, você compra e te entrega em casa. Então, esse conceito integrado da experiência, mais uma vez, vamos voltar lá para o ponto focal, que é o cliente. Ou seja, quem vai ter, por exemplo, o controle, o processo da compra ou da interação com o banco, com a loja, é o cliente final. Então, por exemplo, esse conceito integrado dos canais é fundamental. Eu posso começar uma transação no físico e terminar ela no mobile, no digital. Eu posso fazer o inverso, eu posso começar no digital, ter experiência no físico e terminar ela no digital e receber em casa ou na loja. Tá? E isso passa também pelos bancos. Então, você pode, por exemplo... E aí tem um conceito muito forte que está vindo, que é o conceito de uma velocidade muito mais forte de conexão. O 5G vai ajudar muito isso, de uma forma muito mais instantânea, com muito mais qualidade, e você pode fazer um atendimento físico conectado com o digital de uma forma muito mais forte, muito mais interativa. Então, eu vejo com muito bons olhos e vejo esse avanço dessa conexão, da integração de canais e da omnicanalidade de uma forma irreversível. E aí você vê bancos grandes, incumbentes, começando a diminuir as suas estruturas físicas, porque custa muito caro, né? Você manter uma rede de 5.000, 4.000 pontos pelo Brasil inteiro, com distribuição de moeda, e você começa a ver bancos começando a fazer o inverso, o caminho inverso, para ter tangibilização de marca, showroom, experiência, ter o conceito da solidez bancária, abrindo loja física para o cliente entender que também tem lá uma estrutura que ele pode entrar e ser atendido fisicamente, não só digitalmente. Então, acho que essa combinação ela é realmente matadora, né? Esse conceito de você deixar o cliente navegar nos canais disponíveis totalmente integrados. Márcio Antônio, isso que o Gouveia está dizendo, tem pesquisas que mostram que os clientes querem 2 coisas. Eles querem uma grande experiência digital e, eventualmente, eles querem conversar com pessoas fisicamente mesmo. Como que você vê isso? Como é que a gente vê isso lá na Embratel, olhando para um mercado onde a gente é o provedor do digital, que também habilita o físico? Essa visão que nós temos ela é exatamente isso, dessa forma que o Gouveia acabou de narrar, né? É muito interessante isso. Os bancos digitais, né, eles começam dessa forma, eles começam oferecendo absolutamente tudo que o cliente precisa fazer de uma forma sem contato, né, sem ligar para call center, resolvendo tudo pelo chat, né,
mas a gente vê que a partir do momento que o relacionamento desse cliente com a instituição, ele avança, né? Acabou de executar o onboarding do cliente, onde ele faz tudo sozinho, não precisa de ninguém, não precisa ir à agência para poder abrir uma conta, começa o relacionamento, o cliente começa a fazer investimento, ele é convidado a fazer investimentos nessas instituições, começam a aparecer as dúvidas e começa a ter a necessidade de um contato efetivo. Então, a gente está vendo isso no mercado financeiro pela ótica da Embratel. A Embratel atende a hoje cerca de 900 instituições financeiras, são nossos clientes. Então, a gente está falando aqui desde de bancos super tradicionais, bancos grandes, os que têm o maior market share no Brasil, até aquela fintech que está começando, que no primeiro momento precisa só de serviços de conectividade que a Embratel provê. Então, a gente vê um espectro muito grande. E o que nós temos visto ultimamente é uma corrida das empresas para poder adotar como estratégia a omnicanalidade. Essa adoção de estratégia, ela muda por completo a estrutura da instituição. Não adianta só colocar ferramentas de atendimento lá no call center, que muitas vezes é terceirizado, e o banco continua com todos os seus silos que não se conectam, né? Então, aí esse tipo de estratégia, normalmente ela naufraga. Então, existe uma diretriz das instituições financeiras de poder adotar o Omnichannel, mas que permeie toda a organização, né? E essa iniciativa, ela sempre começa pelo CEO do banco. Não adianta essa iniciativa começar de baixo, porque os anticorpos corporativos são tão grandes que impedem que tudo isso ocorra. Então, essa iniciativa ela tem que vir de cima. E a gente está vendo que as empresas acordaram para isso e agora a gente vê uma verdadeira corrida para que seja implementada essa estratégia de omnicanalidade, né? E ela contempla tudo isso que o Gouveia colocou. O atendimento físico, o atendimento digital, né, na hora que o cliente precisa, né? Evidentemente, um banco digital, para poder construir uma rede de 5.000 pontos de atendimento, não é do dia para a noite. Mas, evidentemente, eles conseguem fazer um pick sharing e colocar as lojas nos locais onde que seus clientes têm maior afluxo. E eles contam, evidentemente, com toda a estrutura de analytics que essas empresas têm para poder definir exatamente onde vão colocar os seus pontos de contato. Deixa eu complementar um ponto, Silvio, só que esse conceito de que a gente tem que colocar e voltar, que é um clichê, é colocar o cliente no centro, né? Então, por exemplo, tem cliente que prefere um canal, tem cliente que prefere outro, tem um cliente que prefere os dois canais, então, eventualmente, você tem uma combinação integrada. Perfil, segmentos de clientes, enfim, o cliente talvez, eu não estou sendo preconceituoso, mas mais jovem, ele é mais digital, ele não quer interação humana. O cara que está acostumado a entrar na agência e ter uma relação pessoal, ele vai poder ter essa relação pessoal humanizada. Então, é só ver, dependendo do momento que você está, do problema que você tem, você eventualmente vai no chatbot, você vai no bot, tem hora que você vai no atendimento eletrônico, tem hora que você vai no físico, que você não consegue resolver. Então, vai muito do momento, vai muito do perfil de cliente, vai muito do tamanho do problema, da solução que você quer ter do provedor. Mega problema aí do ponto de vista da experiência, não é, Antônio? Como é que eu cheguei até um certo ponto, por exemplo, no chatbot, e vou mudar para um atendimento pessoal e tem uma continuidade homogênea, não vai ter um salto de alguém me perguntar de novo quem é você, porque uma parte significativa da má qualidade da experiência é eu passar 2 horas tentando resolver um problema e me transferirem para outro processo de atendimento que me pergunta logo na partida quem é você e o que é que você está fazendo aqui. Digita teus... Por favor, pode me dar seu CPF? Aí nós estamos falando de multicanalidade, né, e não de omnicanalidade. Multicanalidade, você tem muitos canais e cada um independente. Não é de harmonia da experiência. Mas já que a gente estava falando em abrir portas físicas, tem a abertura de portas digitais, que é exatamente o Open Banking, né, Antônio? Quais são os desafios que as empresas de grande porte e as de pequeno porte têm para lidar com o Open Banking? O consumidor vai se beneficiar disso como? Exatamente. Quer dizer, na prática, o que é Open Banking mesmo? E serve para quê, né? O que é e serve para quê? E como é que eu, pessoa física, vou me beneficiar disso? Vamos lá, vamos começar aí por partes aí, com tudo isso que você me perguntou.
O Open Bank é uma iniciativa que ela não começou aqui no Brasil, né? Ela começou no mercado europeu. Ela tem por objetivo principal quebrar as barreiras e colocar novamente, né? Nós vamos usar a mesma frase aqui, que a gente já falou algumas vezes, para colocar o cliente no centro. Tá? Até então, os dados de toda a vida do cliente pertenciam à instituição financeira. Então, se você tem ali um relacionamento com um banco de 20 anos, todo o seu relacionamento está lá guardadinho dentro do data center do banco, né? E só ele tem acesso, só ele pode dizer se você é uma pessoa que merece uma taxa melhor na hora de pedir um crédito ou não. A partir do Open Banking, né, esses dados eles deixam de ser propriedade da instituição e passam a ser de propriedade do cliente. O cliente é que é o dono daqueles dados, né? E aquele cliente, sendo dono daqueles dados, ele pode delegar o acesso a esses dados para uma instituição financeira que normalmente ele não tem relacionamento e, eventualmente, analisando os dados desse cliente, pode, por exemplo, dar uma taxa de juros mais atrativa para ele, um produto financeiro que ele esteja buscando, do que aquele banco que ele já tem um relacionamento de muito mais tempo. Evidentemente, né, eu, de uma certa forma, resumi aqui, mas esse movimento todo é um movimento que foi, ou melhor, está sendo capitaneado pelo Banco Central de uma forma muito eficiente. O Banco Central começou lá atrás, todos nós vamos lembrar aqui, com a instituição lá do DOC, do TED, depois da padronização do uso de boletos, né? Chegamos na Lei Geral de Proteção de Dados, que nos levou ao PIX, e agora estamos chegando no Open Bank, que tem várias fases aí, né? E houve um pequeno adiamento, mas é inexorável que isso vá acontecer. Quando a gente pensa nesse arcabouço que o Banco Central colocou para as instituições, a gente vê que existe uma clara intenção de estimular a competição. Né? Então, por exemplo, você pega uma pequena instituição, uma pequena fintech, como essa que o Gouveia falou aí agora há pouco, né? Essa instituição ela quer atingir vários clientes, só que ela não conhece esses clientes. Como que ela vai poder saber se aquele cliente ele pode receber uma taxa de juros aí para poder resgatar um recebível melhor do que um outro qualquer? Então, o uso dos dados do cliente vai proporcionar isso. Evidentemente que tudo isso é baseado em APIs, né? É o mundo de APIs. Nenhum cliente vai poder ligar para o banco e falar: olha, eu quero que você entregue meus dados aqui para a instituição B. Não existe isso. Tudo vai se dar por API. Evidentemente, existe uma padronização dessas APIs que foi definida pelo Banco Central, e além dessa definição, todas as APIs elas passam por uma certificação de um organismo internacional, que é o OpenID, que certifica que aquela API ela pode sim ser exposta, né? Então, banco grande, tradicional, né, 100 anos de vida, como é que eu vou me conectar com uma empresa que acabou de nascer, né, que ela tem uma API aqui? Eu vou me conectar porque essa API dessa instituição financeira ela foi certificada pela OpenID. E tudo isso é público, né? Você vai ali no portal do Banco Central, tudo isso, essa informação está aberta ali, qualquer um tem acesso a isso. Então, isso, de uma certa forma, dá uma primeira camada de segurança que essas aplicações, essas APIs, elas serão bem organizadas, né? E as instituições não terão receio de uma se conectar com a outra. Depois aí a gente pode falar bastante também a respeito da segurança depois dessa camada, que é muito importante também. Que massa. Gouveia, se você pega daí e liga, que Antônio já mencionou, não só para fintech, para fazer a conexão desse espaço que se abre, né? Abre-se um espaço digital onde, de repente, eu vou formar rede de instituições em benefício do cliente, aumentando competição, e aí aumentando a competitividade dos pequenos, né? Criando um novo patamar onde eu não preciso escrever o meu banco inteiro, eu posso usar funcionalidades de bancos existentes para criar funcionalidades adicionais de mini bancos ou de picobancos que fazem coisas bastante específicas no sistema, e aí alargando a base para a criação de ecossistemas ao redor de plataformas. Como é que você vê, já que você é até investidor nisso, fintechs nesse espaço, e como é que isso vai mexer com finanças abertas, open finance?
Open Insurance, você que está no conselho da MAPFRE, e como é que isso afeta a Customer Experience como um todo, né? Pô, bacana. Eu acho que mais uma vez, o poder, ele muda de lado, né, Silvio? Ele começa, e vale para tudo, né? Porque antigamente o meu dado estava no meu banco, e ele tinha o poder de determinar que taxa ou que relação ele queria ter comigo, e eu tinha muito pouca influência nessa discussão. No momento que eu tenho um conceito mais open, e aí não é só Open Finance, é Open Insurance, Open Health. Eu estava outro dia aqui discutindo sobre isso. Por que minha informação do meu exame laboratorial está naquele laboratório? Por que não pode estar num app ou num orquestrador? Ou num broker. Num orquestrador que eu consiga ter isso tudo e eu consiga oferecer a meu médico, oferecer a um protocolo de saúde, e eu tenho isso na minha mão. E não, para ter meu histórico, Silvio, ou eu tenho que guardar aqui em papel nas pastas digitais, ou eu tenho que ir sempre naquele mesmo laboratório, porque quando eu puxo uma query aqui, ele me traz o histórico dos últimos 5, 6 anos. Então, mais uma vez, eu acho que tem um benefício muito forte da mudança da decisão. A decisão passa para o meu lado, tanto no Finance, como no Insurance, como no Health, ou no Open Data Full. E isso traz um benefício muito grande para a sociedade, para os consumidores, na experiência do cliente. Eu vou poder publicar para quem eu quero e para quem eu autorizo meus dados. E eu posso fazer um leilão reverso, no bom sentido. A palavra correta não é essa, mas eu tenho hoje, uma apólice de seguro, e eu posso hoje estar lá no meu corretor, numa relação muito, num rail único, e eu posso pegar esse dado via corretor, não corretor, lá na frente, e publicar ele para 3 ou 4 seguradoras e ver qual é que me dá a melhor cotação, a melhor oferta, o melhor produto, serviço. Então, eu vejo, mais uma vez, um avanço muito forte, é um caminho sem volta. Eu andei, Antônio, nos últimos 10 anos, dentro desse programa BC Hashtag de melhoria do sistema financeiro, de avanço e competitividade, porque eu estava lá na VisaNet ainda, e eu vi a quebra, a abertura de adquirência, tá? Então eu só passava Visa, a Redicard só passava Marcha, eu estava lá, eu era o vice-presidente comercial e marketing da VisaNet Cielo, e eu vi um avanço muito grande num processo de evolução, de aumento de transparência, competitividade, pró-cliente final, pró-merchant, pró-pequeno varejo. Tá? Então, eu vi isso na pele, senti isso na pele, como incumbente, e é um caminho sem volta. É um caminho que agora, por exemplo, ele começa a ter uma forma totalmente segura, digital, com os protocolos definidos, e ele vai poder operar em cima dessa plataforma. Um exemplo muito claro é o Pix. Teve uma adesão, né, Silvio, estratosférica aqui, traz suas consequências de segurança. A gente está vendo aí a volta 88% de todos os pagamentos digitais no Brasil, em julho, foram feitos pelo Pix. 15% foram divididos, aliás, 15 não, 88, 12, né? 11% foram divididos entre TED e DOC. Então, isso aí. O Pix, de repente, tomou conta. E não é de repente, né? Porque, como vocês dois estão descrevendo, e aqui eu queria fazer uma menção especial, existe uma atividade há já pelo menos meia década de evolução do espaço regulatório puxada pelo Banco Central, que passou a ser o maior inovador do mercado financeiro. No espaço regulatório, inovação em espaços regulados, se você não mudar a cabeça do regulador, ela não acontece, porque ele podia ter dito, olha, ninguém vai abrir porta de nada. A gente está podendo falar de Open Banking porque mudaram as regras. Né? Mudaram as regras. E eu vi isso ao vivo, tive o privilégio de vivenciar uma agenda muito focada de aumento de competição e de inovação, de abertura para o novo, e a gente viu isso. Eu ia para Brasília todo mês, tá, Silvio? Então, eu entendi na pele, porque isso batia muito no nosso negócio, mais incumbente, e a gente viu uma agenda muito forte, focada, bem intencionada do Banco Central para promover. E o grande exemplo aí que tangibiliza esse conceito na mão do consumidor final é o Pix. É um negócio com experiência fluida, fácil, rápida, bacana, instantânea.
Então, e toma conta, o brasileiro aderiu de uma forma muito intensa e vai aderir ao Open Bank, Open Insurance de uma forma muito intensa. E isso tem um conjunto de coisas que tem que levar a gente a perguntar aqui, né? Porque não necessariamente todos os ouvintes entendem, ou deveriam entender, não tem necessidade de todo mundo entender as profundezas do mundo digital. Mas, Antônio, voltando para você, a gente fica falando de Open, né? Open Banking, Open Finance, Open Insurance, Open tudo. Como é que as pessoas se protegem disso? Como é que as instituições estão protegendo as pessoas? Porque eu acho que esse é um problema dramático de segurança de dados e de ataques, de sequestros digitais e coisas como essa. Isso passa todo dia pela agenda da Embratel, né? Como o Gouveia disse antes, todo mundo está sendo atacado todo dia. Um dia destes, por acaso, estavam acontecendo aqui, eu tenho um monitor aqui que me mostra o que acontece no Brasil do ponto de vista de ataques e segurança digital. Na verdade é para o mundo, mas eu peguei o dado do Brasil. Estavam acontecendo no Brasil 894 mil ataques digitais por hora. Como que as instituições estão se preparando para isso, Antônio, do ponto de vista de segurança de dados, até de segurança física mesmo, dos dados na nuvem e das defesas contra ataques do tipo ransomware? Essa é uma pergunta muito boa, né? E ela vem ao encontro aí do que a gente está observando na evolução do mercado financeiro como um todo, né? Até algum tempo atrás, a grande preocupação das instituições financeiras era para fazer a proteção patrimonial da instituição. Então, grandes investimentos em câmeras, em portas que não deixam passar nenhum tipo de metal no corpo do cliente e tal. Isso aí, evidentemente, continua, né? Isso não diminuiu, mas as empresas começam agora a ter que dedicar um orçamento importante na segurança cibernética, né? E a Embratel vem evoluindo bastante, né, nessa matéria, né? Porque a primeira proteção que é preciso dar é a proteção no tráfego dos dados, né? Então, você levar o dado de um ponto A até o ponto B, é super importante que haja proteção em todo o caminho, né? Quando começa a transmissão até o destino dela. Então, a Embratel está presente em todas as ligações de dados que nós temos aqui no Brasil, oferecendo essa segurança. Nós temos uma monitoração 24/7, 365 dias por ano, sempre observando qualquer tipo de ameaça e aumentando essa proteção em função, evidentemente, do aumento da quantidade de ataques que nós temos a cada dia, né? O aumento realmente, como você colocou, é exponencial. Nós tivemos uma experiência muito interessante durante a Olimpíada de 2016, fazendo proteção não só para a organização da Olimpíada, mas para todo o ecossistema financeiro que participou das Olimpíadas também. E o nível de ataque que nós tivemos foi assim absurdo, né? Conseguimos segurar tudo e desde então a gente vem escalando, né, os nossos serviços para proteger cada vez mais. As instituições, elas precisam não só proteger as suas ligações, mas elas também precisam fazer com que os seus aplicativos não tenham nenhum tipo de falha de segurança. A gente sabe muito bem que existe aí, em função de toda essa concorrência entre as empresas, uma ansiedade muito grande em colocar os produtos no mercado. E toda vez que um produto é colocado de uma forma assim, intempestiva, né, evidentemente podem ocorrer falhas ali, deixar alguma coisa aberta, né? Na nossa oferta, por exemplo, de produtos de DevOps, né, de desenvolvimento junto com a operação, né, dos conceitos que nós aplicamos é o Design by Security, ou Security by Design, né, para fazer com que aquela aplicação ela comece a ser desenvolvida, né, observando todo o requerimento de serviço. Mas, evidentemente, você tem aquelas aplicações que foram desenvolvidas há algum tempo atrás, não tinham esse preceito, né? Então, nós temos times que ficam monitorando, né, se existe algum tipo de vulnerabilidade nessas aplicações e avisando os clientes. Outro tipo de ajuda para poder mitigar os ataques é o monitoramento tanto na Deep Web como na Dark Web, né? Porque a gente sabe que ali a comercialização de senhas, comercialização de acessos indevidos, ela é muito grande. Então, nós temos uma monitoração constante também
e nós avisamos o cliente daquele ataque iminente que ele vai ter. Tá? Isso mitiga bastante. E quando a coisa é inevitável, olha, não tem jeito, o cliente foi invadido, tá? Nós temos uma que a gente chama de um war room, onde nós levamos o cliente, né, e todos os seus fornecedores de segurança para, em conjunto, nós encontrarmos uma forma de poder fazer com que aquilo seja eliminado. Então, assim, hoje, a área de segurança, né, o provimento de serviços de segurança da Embratel, ele é muito complexo em função aí da complexidade que todos esses novos serviços financeiros, não só financeiros, mas de outros setores também, eles exigem. Que massa. Você não pode dizer isso com essas palavras, mas eu posso. Um conselho para os nossos clientes seria, se você vai fazer uma gambiarra, faça uma gambiarra minimamente segura, né? Porque o mar não tapa peixe. Eu posso falar de cabeceira aqui, que quando o presidente já foi invadido, tá? Então, a sensação e o... Mas não na MAF, né? Não na MAF. Eu era executivo nessa época, Silvio. Foi na Múltiplo, já posso dar o nome aqui, faz muito tempo. E a sensação de impotência, de insegurança, de entender... Você não sabe se o cara está dentro, está fora, se ele entrou aqui um mês antes ou está... E a sensação é de muito... muito... vendo o que você está fazendo, né? A sensação é muito, muito complexa, porque você tira o foco do teu negócio para colocar um foco num conceito de sequestro. É como se eu tivesse um ente querido sequestrado e você não sabe qual vai ser a consequência daquilo, se você vai ter uma consequência um pouco mais trágica dentro da tua companhia. Tá? Então, uma recomendação para quem está ouvindo a gente é que cuidem. Eu gosto muito do conceito, Antônio, do Secure by Design, né? Enfim, a gente... Eu fui programador, né? Então a gente nunca se preocupou com isso quando a gente construía soluções lá atrás. Eu acho que você nascer no nascedor num conceito seguro de desenvolvimento é um negócio fundamental, porque você já começa a estruturação. E a gente não vê muito isso, tá, Silvio e Antônio, nessas soluções novas que estão surgindo aí, nas fintechs, enfim, nesses ecossistemas que estão sendo montados, e você só vai ver depois quando você está operando em produção, quando o problema acontece. Olhando para esse cenário de open banking, de toda, eu diria, da animação, ou talvez da energia criativa que existe hoje no espaço de finanças, e não só de fintech, mas de business models, né? Novos modelos de negócios em finanças. Quando a gente combina isso com o Open Banking, como é que tu vês o potencial, e eu diria Open Finance como um todo, né? Envolve Banking, Security, todos os tipos de transações. Como é que tu está vendo as combinações nesse Lego de possibilidades? É um Lego mesmo, tá, Silvio? Porque você vê, por exemplo, vários arranjos, e eu gosto muito do conceito em rede, tá? O conceito de ecossistema. Então, você vê a montagem de ecossistemas em rede, e não só um ecossistema, mas os ecossistemas se conectando com outros ecossistemas, enfim, e dando solução por plataforma para várias dores e várias demandas do mercado. E aqui você falou, tem vários rails aqui que estão montados, que são e você vê vários elementos e vários arranjos novos se conectando no rail desse e oferecendo uma solução integrada no ecossistema que beneficia, inclusive, o incumbente. Tá? Ele, eventualmente, não tem agilidade, não tem foco, é um negócio pequeno e você começa a ter um arranjo de ecossistema que provê uma solução para o cliente integrado. Tá? Então, eu vejo com muita evolução esse movimento de ecossistemas em rede propiciada por todo esse movimento tecnológico, toda essa revolução digital, de open tudo que a gente está vendo aí nessas novas conexões. Antônio, do ponto de vista disso que o Gouveia falou, desse Lego de possibilidades, desse Open X, né, que se relaciona, porque no fim, finanças vai se relacionar com tudo, com saúde, com educação, com mobilidade, com absolutamente tudo. O que a Embratel oferece agora, desse ponto de vista, e das infraestruturas e serviços da Embratel para esse mercado, e o que ela vai oferecer daqui para frente, pelo menos na parte que não é segredo, e você pode já abrir para a gente aqui. Tá bom, eu acho que a gente pode dividir em duas partes aqui, né? Essa parte mais tradicional e falar um pouquinho a respeito do futuro. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, a Embratel percebeu todo esse movimento de transformação digital, né? E ela falou, olha, vamos seguir aí os nossos clientes, vamos apoiá-los em toda a necessidade de transformação digital.
Isso, evidentemente, começa com serviços mais básicos, né, os serviços ligados a telecomunicações, e aí vai evoluindo. A Embratel evoluiu na oferta do seu data center para outras empresas, depois evoluiu oferecendo uma nuvem, depois evoluiu oferecendo outras nuvens públicas em conjunto com a sua própria, fazendo toda essa orquestração. Daí acoplou todos os serviços de segurança, né? Oferta também de serviços de DevOps, de mesas ágeis, né? Para poder fazer com que as empresas saíssem do modelo waterfall, indo para o modelo ágil. Então, tudo isso é o que nós oferecemos, além, evidentemente, da implementação de plataformas de omnicanalidade, né? Isso também é um ponto muito forte, que com isso você ajuda o mercado como um todo. O que a gente pode dizer que vai acontecer no futuro próximo é a chegada do 5G. O 5G, ele traz, evidentemente, algumas características, mas eu vou aqui colocar duas que são, na minha maneira de ver, as que diferenciam, né, o 5 do 4, o 5G do 4G, né, que é você colocar toda a rede móvel todinha baseada em software, né? Hoje, muito da rede móvel, né, ela é baseada, como o Gouveia falou, né, que tinha lá atrás, naquilo que a gente chamava de CPD, em lata. Então, o que a gente... Hoje, a rede móvel ela vai ser toda baseada em software, e esse software ele não vai estar num ponto concentrado, ele vai estar distribuído em toda a rede. Então, a gente vai ter o que a gente chama o conceito aqui de Edge Cloud, né? Ou seja, a nuvem na borda da rede, para que você possa oferecer serviços para a economia como um todo, não só para o mercado financeiro, mas com uma latência extremamente baixa, né? Chegando aqui a 1 milissegundo, por exemplo. Então, você imagina o impacto de uma corretora de valores estar conectada numa Cloud Edge, onde ela vai ter para suas operações uma latência de 1 milissegundo. Então, isso faz uma diferença brutal quando a gente sabe que a quantidade de robôs que é utilizada para poder fazer todas essas transações de compra e venda de ações, né, a latência é super importante. Da mesma forma também que, evidentemente, as velocidades de transmissão de dados vai aumentar em torno de 100 vezes, e mais ainda, a densidade de componentes que você pode conectar de uma forma simultânea, ela vai também ser muito grande, o que vai proporcionar que você tenha, logo mais na frente aí, não só, como é hoje, né, pessoas fazendo negócios e fazendo pagamentos, mas como também coisas fazendo pagamentos, né? Recentemente, um grande fabricante coreano aí lançou uma geladeira que ela está conectada, ela está equipada com Alexa, e não só você interage com a geladeira e com tudo que tem dentro dela, como você pode programar também essa geladeira para que ela faça a compra do filtro de água quando for necessário. Você já deixa o seu cartão de crédito cadastrado e você simplesmente, em algum momento, vai receber o filtro pelo correio, e você vai lá e você substitui o filtro. Mas quem decide quando vai trocar o filtro é a própria geladeira. Então, a gente vai ver isso acontecer em vários appliances, né? Só para dar um exemplo aqui do que vai acontecer de forma doméstica, né? O mundo do setor de pagamento, que o Gouveia conhece tão bem, é um mundo que vai experimentar uma revolução muito grande. Nós já estamos vendo aí, por exemplo, carrinhos de supermercado, não o supermercado, mas o carrinho de supermercado equipado com 3 câmeras no carrinho, esse carrinho conectado com uma Edge Cloud, muito próximo daquele hipermercado, né? E você não precisa mais pagar, você só precisa colocar ou tirar aquilo que você quer comprar dentro do carrinho, né? Tudo é resolvido por inteligência artificial, tudo é resolvido por Cloud Edge, então isso dá uma experiência para o cliente muito maior. Então, o carrinho de supermercado é que vai fazer todo o pagamento, não é nem a pessoa. Então, tudo isso aí são coisas que nós estamos nos preparando para poder atender no mercado. Nesse cenário que eu vou entregar o meu cartão de crédito, na realidade eu vou entregar o cartão de crédito de Antônio para a geladeira, é a geladeira que vai fazer o seguro direto com a MAP, e ela vai conversar com quem lá, né? Porque, voltando para o que a gente estava falando lá no começo de Customer Experience, quando você tem coisas conectadas,
E 5G permite, não é, Antônio, 1 milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado ao redor de uma estação rádio base. Eu vou ter uma nova dimensão de possibilidades de mercados. Mercados novos serão criados, não é? E aí essa coisa vira, de repente, eu tenho um objeto que precisa fazer uma transação. Então, o objeto é o customer. E eu vou ter que desenhar experiências para ele também. Ele, objeto aqui. Objeto, claro. Como que tu vê isso, Gouveia? E a gente vai ou não vai conseguir fazer o seguro sozinha? Eu acho que vai evoluir para isso, Silvio, vai ter que evoluir para isso, porque eu acho que essa é uma demanda que vai acontecer naturalmente, né? O conceito do frictionless, a gente experimenta no dia a dia, não sei se acontece com vocês dois, mas de vez em quando eu pego um táxi, não um Uber, e já aconteceu umas 2 ou 3 vezes, eu abro a porta e vou embora, e o cara diz, volta aqui e paga a tua conta, porque eu saí do táxi, achando que meu cartão está embedado dentro lá da transação, porque está tão habituado que é muito essa experiência da não fricção. E o mundo de pagamentos passa por aí, né? Você, por exemplo, embedar teu cartão lá, ou seja, fazer um card on file, Eu reconheci você, né? Olhando para essas câmeras que... Isso. Falou no carrinho do supermercado, ele reconhece você. Ele reconhece, autentica, com 5G, você vai ter um processo. A mensagem dizendo que foi R$5, 10, 15, 50. Isso aí, Silvio. Então, esse conceito do 5G permite também, né, Antônio, o conceito de autenticação e ajuda muito a parte de fraude e de reconhecimento facial, biométrico. Então, eu acho que vai ter uma revolução muito grande desse conceito da não fricção. E passa por IoT também, ou seja, que é isso, é o card on file embedado e por inteligência artificial ali de aprendizagem, ou por câmera, ou por um processo de entendimento de transação, ele disparar uma transação para um provedor, que do outro lado vai ter que estar preparado, né, Silvio, para ter essa conexão e responder a uma demanda que não necessariamente é de um humano ou de uma pessoa, mas pode ser de um equipamento, de uma estrutura que manda aquela transação para dentro de um incumbente ou não. Voltando aí para a segurança, né, a gente tem que olhar para aí, a gente vai ter que olhar para a segurança mesmo, né, porque de repente alguém vai poder sequestrar a geladeira. Por exemplo, manter a porta da sua geladeira fechada com a cerveja dentro e a menos que você pague um micro resgate, não precisa ser muito dinheiro, a porta continua fechada. Então as possibilidades são imensas para todos os lados. A gente está chegando mais ou menos no fim desse nosso episódio aqui, e eu queria perguntar para vocês, começando por Antônio, depois você, Gouveia. A gente falou de muita coisa que existe, coisa que as pessoas e as empresas já usam para fazer coisas para as pessoas. De tudo que a gente falou, se vocês fossem escolher cada um 3 coisas assim, pim, pam, pum, o que é chave hoje para as empresas entenderem desse mundo que combina tecnologia, finanças, experiência e inovação e futuro imediato? Não é o futuro daqui a muito tempo, mas assim, o que vai acontecer nos próximos 1000 dias se vocês pudessem escolher 3 coisas, cada? Antônio. Eu acho que o primeiro de todos eles é a jornada para a cloud. Eu acho que esse é o ponto principal. Você vê aí algumas empresas fazendo isso de uma forma mais aceleradas, outras ainda titubeando, né? E sabem que vão ter que ir, mas ainda não encontraram o caminho para poder fazer isso. Evidentemente que a gente pode até ajudar nessa questão. Então, a jornada para a cloud, ela é fundamental. Eu não vejo alternativa. A segunda é toda a preocupação com a segurança, né? A segurança que começa com a segurança perimetral, colocando firewalls, colocando anti-DDoS, evoluindo a segurança das aplicações, né? E ajudando também as empresas no desenvolvimento, fazendo o security by design. Então, isso é fundamental. E a terceira e última, né, nesse mundo de open banking, né, que é um mundo que, na realidade, né, eu até esqueci de colocar esse ponto, quando eu enumerei aí todo o benefício que essa desregulamentação do Banco Central, ou melhor, a regulamentação positiva que o Banco Central tem nos dado, foi a criação da instituição de pagamento. A instituição de pagamento foi um marco. É ela que está propiciando com que todas essas fintechs sejam criadas, né? Essa regulamentação que aconteceu há mais ou menos uns 4 anos atrás, ela foi extremamente importante. Mas, voltando aqui ao meu terceiro item, né, eu diria que seria o conceito de omnicanalidade que todas as empresas têm que
tem que adotar. Essa também vai ser uma base, né? Algumas empresas hoje têm isso como um diferencial. Daqui a pouco não vai ser mais. Daqui a pouco, se você não tiver um atendimento omnichannel de verdade, né? Onde o cliente pode transitar de um atendimento para o outro sem ter que digitar de novo o seu CPF, essa empresa vai ficar relegada à classificação de uma empresa ultrapassada, né? E antiga. Então, acho que são esses 3 pontos: cloud, segurança e omnichannel. Deixa eu tentar aqui complementar, eu vou, para não repetir, porque o Antônio foi super preciso aqui na conclusão dele, mas eu diria esse conceito do OpenX. Eu acho que vem com força aí nos próximos, 2 ou 3 anos, ele vem com muita força. E o segundo ponto é a parte de UX, ou seja, da mudança de forças, o balanceamento de forças entre o consumidor final, o cliente final e as instituições financeiras de pagamento. O cliente passa a ter realmente poder sobre seus dados, sobre suas transações, e isso muda a forma como você interage com o ecossistema. Tá? Então, acho que aí vem uma transformação muito grande na volta do foco no cliente final, na UX, no poder da informação. E, por fim, a parte de segurança. Tudo isso tem que ter uma plataforma segura, confortável para você operar em cima disso, sem estar tão receoso hoje, né? Você recebe hoje um e-mail, recebe hoje um SMS, você está morrendo de medo de clicar naquele negócio, você não sabe o que é aquilo. Então, vai ter que ter um processo de ter o security by design, ou seja, ter um processo mais seguro das plataformas para que você consiga navegar em cima disso e executar o OpenX, executar todo o poder que o consumidor pode ter nesse novo ecossistema. Que bom. Se eu conseguisse resumir numa frase o que vocês disseram, criar ou começar ou continuar, se você já está nela, uma jornada segura para uma nuvem aberta, omnicanal, com foco no cliente. Quem não fizer isso não está no jogo. E assim a gente termina o nosso primeiro episódio e eu agradeço muito a presença dos nossos convidados, diretor executivo para o mercado financeiro da Embratel, Antônio João Filho. Antônio, por favor, suas últimas palavras nesse episódio. Bom, Silvio, muito obrigado pela mediação. Gouveia, grande prazer te reencontrar aqui, a gente poder estar junto nesse podcast. Eu espero que as pessoas aproveitem um pouquinho aqui do nosso bate-papo e estamos prontos aqui para a próxima, Silvio. Que bom. E também agradeço ao presidente do conselho da MAPF, ex-CEO da Cielo, de quem eu tenho o prazer de ser colega nos conselhos da CIMT e da Tempest, meu ex-aluno, Eduardo. Que bom, Silvio. Obrigado. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar com você e com o Antônio nesse papo leve, informal sobre esse mercado, um negócio que a gente está vivenciando. Para mim é uma honra estar aqui, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A você que nos ouve, convido a seguir conosco nos próximos episódios que estão para aparecer. Eu sou Silvio Meira. Até o próximo. Tchau, tchau. Vamos habilitar o próximo nível? Um convite da Embratel em parceria com o Valor Econômico.